Olá, eu sou Vinícius Doria e estou aqui para apresentar a segunda parte do programa especial que a TV Educativa do Espírito Santo preparou sobre a revisão do planejamento estratégico para o período 2020-2022. Só relembrando um pouquinho, o planejamento estratégico foi elaborado no começo do ano passado, 2019, era para ser revisto de uma forma normal no início deste ano, mas por causa da pandemia, esse processo teve que ser adiado. Foi retomado em setembro, de forma virtual, em vez de grandes reuniões. Os técnicos e gestores participaram de reuniões virtuais, por videoconferência, e o planejamento estratégico foi então revisto. E neste programa, nós vamos continuar falando sobre as principais ações, os principais projetos que estão contemplados neste planejamento estratégico. Relembrando também que no programa passado nós falamos sobre educação, falamos sobre saúde e falamos também sobre segurança pública. Neste programa você vai saber vai conhecer os principais projetos para as áreas de desenvolvimento econômico, para as áreas sociais e também mobilidade e obras. E para abrir o programa de hoje, nós recebemos a vice-governadora Jaqueline de Moraes, que vai falar um pouquinho sobre uma das principais prioridades deste governo e que ela coordena, que são as políticas públicas voltadas para as mulheres. Vice-governadora, um prazer tê-la conosco aqui na TV Educativa. Eu quero agradecer imensamente a TVE, porque foi muito importante esse momento, em tempo de pandemia, nós podemos fazer a revisão do planejamento estratégico do governo, discutir os 9 eixos de atuação, discutir os programas que estão desenvolvidos durante o nosso mandato através desse planejamento. A TVE foi muito importante porque nos deu condição de fazer esse planejamento de forma virtual, ineditamente, com a participação da população capixaba. Até essa nossa entrevista aqui, ela vai um pouco nessa linha, né, da conversa virtual. Um dos eixos fundamentais, que é uma agenda que faz parte do trabalho da senhora, é a Agenda Mulher. Como é que esse assunto foi tratado na revisão do planejamento? Esse assunto ele tem sido tratado de forma muito especial no eixo do desenvolvimento humano e social, porque é uma agenda que traz, né, vários conteúdos importantes para a sociedade. Quando a gente trata do Agenda Mulher, nós estamos tratando de mais da metade da população capixaba, que gera outra metade, então que tem um cuidado especial também com a outra metade, que são os seus filhos, os seus esposos. Então, quando a gente trata do Agenda Mulher, a gente trata programas baseados e ações baseadas no fortalecimento das mulheres. O Agenda Mulher é um programa que tem um foco no empreendedorismo, mas nós trabalhamos o empreendedorismo em 3 eixos. O empreendedorismo emocional, que é aquele que traz diretamente o fortalecimento da mulher, a sua autoliderança, a sua autoimagem, a sua autoaceitação como liderança nessa sociedade, como parte importante nessa sociedade, na construção dessa sociedade. E a gente também trabalha o eixo do empreendedorismo social, que é onde as mulheres estão aí atuando na sociedade de forma muito especial, através das organizações. Nós encontramos mulheres líderes de sindicatos rurais produzindo, o terceiro eixo é o empreendedorismo produtivo. Esse é aquele que as mulheres estão empreendendo junto com o seu MEI, com o seu microempreendedor individual. As mulheres estão com a sua microempresa, elas estão trabalhando, produzindo resultado, produzindo renda para ela e para a sua família. A pandemia trouxe muitos desafios, trouxe situações bastante diferentes para toda a comunidade, e dentre esses desafios está justamente, vice-governadora, a questão das populações mais vulneráveis. E a mulher tem um papel fundamental nesse processo, porque muitas delas são chefes de família e de uma hora para outra se viram em situação muito difícil para vencer esse período tão delicado na nossa vida. Como esse trabalho foi feito e de que forma esse aprendizado pode levar para as políticas públicas que a gente começa a preparar para o futuro? Realmente, você falou uma verdade, a pandemia trouxe um desafio para todos nós, homens e mulheres, para nós gestores. É algo que nos últimos 100 anos ninguém nunca passou por isso, ou seja, a última gripe teve mais de 100 anos, a gripe espanhola. E essa pandemia trouxe, além dos desafios, além das dores, dos sofrimentos, das perdas, ela trouxe também ensinamento, a necessidade de nós utilizarmos ferramentas
tecnológicas, a necessidade de nós utilizarmos, inclusive, ferramentas que já estavam disponíveis para a nossa população há mais de 10 anos e nós não lançávamos mão dessas ferramentas pelo costume de fazer de uma forma presencial. O brasileiro é um povo muito sensitivo, o capixaba ele é um povo muito sensitivo, onde a gente gosta de estar junto, a gente gosta de abraçar, e é uma cultura nossa do povo brasileiro de apertar a mão, de abraçar, e trouxe costumes e culturas diferenciadas essa pandemia. Uma delas é justamente nesse setor que você falou, no produtivo. É o setor onde nós percebemos que as pessoas precisou continuar produzindo e usando o e-commerce, ou seja, as plataformas de negociações, as plataformas de venda, onde as pessoas precisaram se reinventar, muitos lugares que a internet não pegavam. Eu me deparei nessa caminhada com produtores rurais que falaram assim, não, a gente agora só quer vender por aqui, a gente faz a cesta e vende pelo celular, e apontou um celular. Então, assim, nos trouxe muitos desafios, ensinamentos, e as mulheres, como você colocou, líderes de família, mulheres que estão liderando as suas casas, rapidamente tiveram uma forma de se adaptar. O Agenda Mulher, através da SECT, nós ofertamos cursos online de e-commerce, como comercializar o seu produto. É aquela mulher que faz salgado, é aquela mulher que faz o bolo para o aniversário, porque as pessoas, em meio à pandemia, continuaram fazendo aniversário, continuaram comemorando, mesmo de forma familiar e virtual, e queriam ter esses produtos sendo recebidos na sua casa. Então, aumentou o delivery, aumentou a entrega em casa e trouxe uma inovação para que a gente possa pensar o que a gente precisa melhorar. Precisamos melhorar os sinais de internet no interior, precisamos fazer com que essas ferramentas cheguem na mão das pessoas que precisam desenvolver e ampliar a divulgação do seu produto para que as mulheres continuem produzindo. Esse é um desafio, justamente colocar no planejamento estratégico essa ampliação do acesso, porque a internet veio nos mostrar que ela é uma grande facilitadora para a sociedade, principalmente para essas comunidades mais carentes. É isso aí, a nossa vida é feita de desafios, né? Então, assim, nós precisamos entender que toda crise, ela traz um ensinamento e ela traz desafios, ou ela revela desafios que já existiam na sociedade. Desafios que nós vimos a desigualdade imposta no país, pessoas crianças que estudavam em escola, que rapidamente conseguiu desenvolver um sistema e começaram a ter essa aula virtual, e outras que levaram 2 meses, 3 meses para conseguir desenvolver um sistema. Então, assim, aqui no Espírito Santo nós temos o êxito de ter tido como uma determinação do nosso governador, desde o primeiro dia de governo, que queria emplacar um governo inovador e tecnológico. Nós começamos aqui sob a liderança de uma mulher, Lenise Loureiro, a questão do EDOCS, ou seja, 2 anos, 0 papel na administração pública, porque se a gente quer ofertar um serviço para fora, é importante a gente saber que esse serviço precisa estar acontecendo de forma eficaz aqui dentro do governo. Então, nós temos a determinação que o nosso governador teve dentro do planejamento estratégico no ano de 2019, falando justamente sobre inovação, sobre a necessidade das secretarias investirem em tecnologia, investirem em novas plataformas, utilizando a própria Prodeste, utilizando a própria rede que nós temos, como a TVE e as nossas rádios, para divulgar os produtos que nós temos aqui no Estado. Foi muito importante para nós vencermos. O governo, nós percebemos e foi revelado a nós esse desafio de fazer com que as linhas e a rede internet chegue ao meio rural, e nós temos um grande desafio nessa área. Nosso Paulo Foleto, na agricultura, tem trabalhado intensamente por conta das torres de telefonia, para que chegue esses sinais até as pessoas, porque cada vez mais o campo vai precisar dessa internet, porque as mulheres estão produzindo muito no campo. Nosso programa Agenda Mulher, nós temos várias entidades onde as mulheres estão produzindo, estão vendendo o seu produto, inclusive para fora do Brasil, de forma muito importante e significativa para a sua renda. Então, é um desafio que ficou demonstrado e que a gente precisa realmente investir
e solucionar os problemas. Vice-governadora Jaqueline Moraes, e como foi para a senhora participar de um processo de revisão do orçamento, do planejamento estratégico, que é um trabalho muito complexo, nesse ambiente completamente virtual em que vocês participaram, todos os gestores do governo participaram de forma virtual, à distância, mas todos concentrados nas suas áreas de atuação? Foi inovador, né? Eu acho que foi a Secretaria de Planejamento, ele antecipou, a Secretaria toda tem uma equipe muito boa, eu quero até aproveitar esse momento para cumprimentar o Álvaro Duboc, o nosso secretário de Planejamento, e ao lado dele tem uma grande mulher, que é a Josiane, a nossa subsecretária de Planejamento, e toda a equipe, em nome desses dois eu cumprimento a equipe, porque ninguém faz nada sozinho, e é importante entender que eles rapidamente produziram, junto com a TVE, junto com a Prodeste, toda essa plataforma de poder fazer esse orçamento participativo. É importante dizer que o orçamento participativo, esse que a gente comunica à sociedade, que ouve, abre o canal de escuta, é onde a gente consegue errar menos no governo. Ou seja, a gente tem que se preocupar quando você governa, não somente em acertar tudo, porque nós não sabemos tudo, mas em errar menos. E como a gente erra menos? Ouvindo as pessoas, sabendo realmente onde que dói aquele calo que aperta o sapato. Então, assim, com planejamento participativo, é ouvindo a população que a gente consegue construir os nossos objetivos, as nossas prioridades dentro do governo. O governador Renato Casagrande é um defensor desse orçamento participativo, porque a gente sabe exatamente onde colocar o recurso. É infraestrutura em alguns lugares, é desenvolvimento humano e social em outros lugares, e isso a gente consegue fazer ouvindo as pessoas. Então, foi muito bom poder participar dessa plataforma virtual de forma inédita no Estado e econômica, porque a gente perceber bem, às vezes um orçamento participativo presencial tem um custo muito mais alto do que como a gente faz ele de forma virtual. Então, foi muito bacana a gente poder participar dessa inovação aqui no Espírito Santo. E se a senhora tivesse que elencar as prioridades para 2021, se tudo der certo, pós-pandemia, quais seriam os projetos prioritários? Hoje, a prioridade do governo é verdadeiramente investir em tecnologia. As prioridades do governo, nós tivemos várias, vocês podem perceber que as nossas carteiras, que são divididas em blocos, o governador cuida diretamente, reunião mensal e bimestral com algumas áreas, e eu que cuido bem próximo do eixo social, de desenvolvimento social e humano, a gente percebe que a gente precisa reduzir a desigualdade. Então, o Estado do Espírito Santo está trabalhando firmemente para reduzir a desigualdade, trazer tecnologia e inovação e apoiar o desenvolvimento sustentável. Hoje, por exemplo, não sei se a matéria está sendo gravada, mas não vai passar hoje, mas dia 21 foi o Dia da Árvore, onde nós desenvolvemos o programa Reflorestar, que tem que ser fortalecido no Estado, porque nós temos que nos preocupar com o meio ambiente. É uma agenda da organização das ODS, ou seja, tem 3 ODS que precisam ser atendidas nessa agenda ambiental que está sendo abraçada pelo nosso governador Renato Casagrande, uma agenda importante para a nossa nação, porque, como nós ouvimos, inclusive, dos líderes nessa reunião, parece que o Espírito Santo, com o programa Reflorestar, é um país à parte. Por quê? Porque o país está pegando fogo, as pessoas estão sem olhar para a floresta. E aqui no Espírito Santo nós temos um programa chamado Reflorestar, que tem como prioridade proteger as florestas, porque é através da floresta que gera a água. Então, a água é vida. Então, cuidar da floresta, cuidar do meio ambiente é também cuidar do ser humano. Vice-governadora Jaqueline Moraes, agradeço muito a sua participação aqui. Bom trabalho nesse processo final, nessa reta final da revisão do planejamento estratégico. Eu que agradeço imensamente a TVE, o carinho que vocês todos aí da equipe têm conosco aqui da vice-governadoria, quanto todo o governo, sempre muito bem acolhidos por vocês, e agradeço os nossos os telespectadores que estão nos assistindo. Continue confiando que tudo que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo para melhorar a prática da justiça social e reduzir as desigualdades sociais no Estado do Espírito Santo.
E eu recebo agora, aqui nesse programa especial sobre a revisão do planejamento estratégico do biênio 2020-2022, a secretária de Direitos Humanos, Nara Borgo. Secretária, muito boa tarde nesse ambiente virtual, que, aliás, foi a forma como vocês encontraram também para fazer essa revisão do orçamento. Como foi essa experiência de trabalhar a gestão pública com tantos agentes numa revisão tão complexa como a revisão do planejamento estratégico, nesse ambiente que a pandemia nos impôs? Pois é, né? Foi extremamente novo para a gente pensar nesse planejamento e realizar o planejamento assim de forma virtual. O resultado foi extremamente positivo e a gente espera em breve, né, como a gente está fazendo aqui, comunicar para a sociedade capixaba. Secretária, a pandemia, ela impôs a todos nós uma série de restrições. No setor público não foi diferente e na secretaria que a senhora comanda, a Secretaria de Direitos Humanos, principalmente porque a pandemia acabou expondo problemas de comunidades, de populações vulneráveis de uma forma muito intensa e que exige do poder público um olhar cada vez mais atento para essas comunidades. Como o planejamento estratégico, que é uma revisão, na verdade, como é que ele se orienta a partir desse cenário de pandemia para essas populações que são o público, né, da Secretaria? Exatamente. Eu acho que, como a gente costuma dizer, né, ninguém estava preparado para essa pandemia. Quando a gente pensou o planejamento estratégico no início do governo, a gente pensou uma série de atividades que envolviam, né, a presença de muitas pessoas, que envolviam reuniões, enfim. E aí agora, com a pandemia, a gente precisou se reinventar as nossas ações, os nossos projetos, não só na Secretaria de Direitos Humanos, como em todo o governo, mas essas secretarias, né, do Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, elas então enfrentam essa realidade. Já desde o início da pandemia, quando foi instalado, né, o Centro de Comando e Controle, a gente criou já um grupo específico que foi coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos para pensar ações estratégicas nesse momento, em que essas pessoas em situação de vulnerabilidade passaram a precisar mais ainda do governo. Então, a gente repensou as nossas ações. Posso te dar um exemplo? Nesse momento, a gente tem um edital, um programa até do eixo social do Estado presente, chamado Juventudes, que seria um programa presencial nas comunidades, nos bairros do Estado presente, para auxiliar os jovens daquele território. E aí seriam atividades presenciais, mas que a gente não pode mais fazer, não pode mais realizar. Então a gente repensou todo esse edital, fazendo com que agora as ações, né, desses jovens que vão ser selecionadas sejam voltadas ao enfrentamento da Covid, a ajudar com alimentação, com kits de higiene, enfim, a gente teve que se reinventar, remodelar os nossos projetos. A gente viu a necessidade, a grande necessidade das pessoas em situação de rua, por exemplo, e o governo do estado, então, fez convênio com os municípios para que os municípios aumentassem o horário de atendimento de centro POP, fornecesse mais alimentação, kit higiene para as pessoas em situação de rua. Então, o governo deu um aporte econômico grande para essa população que precisava. Então, a gente foi se reinventando nesse momento da pandemia. E aí, quando chega o planejamento estratégico agora, que a gente precisa dessa revisão, né, e a gente não esperava essa pandemia, assim como a gente não esperava as fortes chuvas de janeiro, a gente, então, começa a traçar novas ações ou remodelar as nossas ações, né? Por exemplo, o Qualificar ES, que é um programa também que está no estado presente, no eixo social, mas fora dele, que fornece o curso de qualificação para a nossa sociedade, né? Para as pessoas em geral, e a gente tem muitas vagas. Antes esses cursos eram presenciais. Agora a gente está reestruturando toda a modelagem desses cursos para que eles sejam feitos de forma virtual e assim a população não tenha prejuízo com relação à aprendizagem, à formação técnica, enfim. Então esse é um grande desafio, mas a gente está estruturado para passar por isso. O que fica como experiência desse período de pandemia em que muitas ações foram adotadas de forma emergencial e que agora precisam ser pensadas para o novo normal, como ações permanentes?
Eu acho que assim a gente pode citar as nossas reuniões, por exemplo, né? Lá na Secretaria de Direitos Humanos a gente lida com diversos conselhos. O Conselho da Mulher, Conselho de Direitos Humanos, Conselho de Diversidade Sexual, por exemplo, Conselho de Política para Álcool e Outras Drogas. As nossas reuniões eram presenciais, discussões calorosas de forma presencial. E agora a gente precisou reestruturar na Secretaria, a Casa dos Direitos, para que essas reuniões passem a ser virtuais. É impossível agora a gente se reunir para estabelecer e manter esse diálogo, né, de forma presencial. Então agora, né, por enquanto e por muito tempo, a gente considera que essas reuniões vão ser virtuais. A gente tem agora que repensar um desafio muito grande, por exemplo, que são as conferências estaduais. A gente tinha previsto a Conferência da Juventude, a Conferência da Mulher, também a gente não pode aglomerar. Então, o desafio nosso agora é pensar como a gente vai garantir esse direito da sociedade civil, junto com o poder público, de fazer as conferências, que são espaços importantes de diálogo, de acompanhamento das nossas políticas públicas. A gente fez no ano passado a Conferência da Criança e Adolescente, por exemplo, da pessoa idosa, com mais de 300 pessoas. Como a gente vai fazer isso de forma virtual? Esse é um grande desafio que a gente vem elaborando também em conjunto com a sociedade civil. Então, são várias ações agora que a gente pensa, né, nesse novo normal, para que a gente não deixe que a sociedade civil também fique de fora da participação do governo. O que a gente fez, por exemplo, para as juventudes, e a gente já começou a pensar isso dessa conferência, é lançar um site chamado Juventudes. E ali naquele site a gente está discutindo políticas para a juventude de forma virtual, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, e assim já uma forma de suprir necessidades pela ausência da conferência que antes era virtual. É uma nova forma de pensar e a gente tem que se adequar a essa tecnologia toda que nem sempre a gente está habituado, né? Como a Secretaria trata essa questão da inclusão digital voltada para o atendimento das políticas públicas de direitos humanos e de desenvolvimento social? O que a gente tem feito nesse sentido é viabilizar esse acesso em alguns dos nossos espaços em que a gente pode fazer isso, ou auxiliar, né, por meio de espaços da educação, por meio da televisão também. Então, vocês são extremamente importantes, porque esse conteúdo também da educação é transmitido via TV. Então, a gente tem procurado esses caminhos, muitas vezes orientando as pessoas de como fazer para usar, outras vezes fornecendo esse acesso por meio dos equipamentos que a gente tem em todo o estado. Uma das consequências da pandemia e que orienta a própria revisão do planejamento estratégico é um cenário de restrição fiscal forte. Nós estamos prevendo, né, uma recuperação da economia, mas não é uma recuperação que vai se dar de uma hora para outra. A Secretaria já está preparada para manter políticas públicas nesse cenário de pouco dinheiro? Sim. Uma das coisas que o governador pede para a gente desde o início do governo é que a gente trabalhe com inovação, que a gente pense, que a gente planeje e que a gente faça muitos dos nossos trabalhos pensando mesmo em inovar, pensando em parcerias externas, pensando em como aliar todas essas parcerias à sociedade civil para que o trabalho não pare. Então, nesse sentido, a gente tem buscado muitas parcerias, muito diálogo, seja com outras secretarias, com o município, com outros parceiros, para que o trabalho não fique paralisado. O que a gente pode dizer é que mesmo em tempo de pandemia, nós realizamos o nosso trabalho, nós conseguimos fazer com que muita coisa avançasse, né, usando uma hashtag que o governo sempre usa, né, o trabalho não para que a gente possa garantir esse trabalho, mesmo precisando, né, desse ajuste fiscal que é importante para a manutenção da economia e do equilíbrio financeiro do Estado. Quais são os principais eixos que a Secretaria vai trabalhar nesse novo planejamento estratégico? Muita coisa, a maioria dos pontos que foram pactuados lá atrás, em 2019, estão mantidos, mas eles tiveram que ser um pouco readequados. Como foi feita essa readequação e o que entrou na agenda, o que saiu da agenda? Uma atividade que ainda a gente está pensando em como fazer, mas a gente já começou a fazer de forma virtual, é a nossa unidade móvel de atendimento à mulher.
essa unidade móvel, ela é um ônibus em que a gente vai para o interior do estado levando informações sobre a Lei Maria da Penha, sobre violência doméstica contra a mulher, um atendimento psicossocial. Essa foi uma atividade que foi, a princípio, 100% interrompida. E era uma atividade que a gente tinha grande expectativa com relação a ela. Então, o que a gente teve que remodelar, o que a gente teve que fazer? Reuniões com sindicatos das trabalhadoras rurais, reuniões com grupos campesinos, grupos de pequenos agricultores, para que agora a gente faça esse atendimento, a gente leve essa informação para essas mulheres de forma virtual. Isso foi algo que a gente precisou remodelar muito, porque infelizmente a gente não consegue continuar com essas viagens levando um número grande de servidoras e servidores, que a gente não pode colocar em risco também as pessoas. Um projeto nosso que é do Eixo Social do Estado Presente, como eu falei, que é o Juventudes, que é um projeto que visa, então, investir nos jovens do Estado Presente para que eles possam desenvolver os seus negócios, para que possam desenvolver uma atividade artística, cultural. A gente passou a chamar de Juventudes Emergencial, para que a gente possa, então, continuar investindo nesse jovem, mas ele mudou ali um pouco o seu ramo de atuação e ele vai trabalhar, então, mais voltado à saúde, mais voltado à prevenção de doenças, para minorar os efeitos e os impactos da pandemia na comunidade. Mas algumas coisas a gente permanece da mesma forma, porque a gente acredita que vai passar, como são os centros de referência da juventude, que vão ser espaços para atendimento de jovens. É claro que a gente pensava que esse espaço poderia reunir vários jovens ao mesmo tempo, agora eles vão reunir esses jovens de acordo com as regras de segurança, de saúde. Então, se antes a gente ia ter, por exemplo, um curso de informática nesse centro de juventude para 20 jovens, a gente vai calcular o tamanho da área e vamos fazer esses cursos para menos pessoas em mais dias. Então, a gente está se readequando conforme a gente tem aí as ordens de saúde, os protocolos da vigilância sanitária. Mas os centros de referência da juventude são grandes projetos do governo que a gente vai implementar, assim como a ampliação da Rede Abraço, que é um trabalho extremamente importante que visa auxiliar as pessoas que têm algum problema com o uso excessivo de álcool ou outras drogas. A gente tem um centro de atendimento aqui. A gente conseguiu remodelar esse centro para que ele passasse a atender conforme as regras de saúde também. E a gente, então, continua com esse projeto. Vamos abrir um no sul e um no norte do estado para atender a população do interior, mas também agora, com essa nova visão de readequação de como atender esse público sem colocar em risco a saúde das pessoas que vão buscar o atendimento e também dos nossos servidores e servidoras que estão ali. Secretária, para a gente finalizar essa nossa conversa, ficou bastante claro que a participação da sociedade ela é fundamental, ainda mais nesse momento, com os aprendizados que a pandemia nos deixou e com as expectativas que a própria sociedade tem em relação ao futuro e ao papel do Estado. O que nós aprendemos com isso? O que fica? Acho que a gente aprendeu muitas coisas, Acho que a gente aprendeu muito sobre respeito, sobre quando a gente não sai de casa, quando a gente usa máscaras, quando a gente se higieniza, a gente previne a doença para nós, mas a gente respeita a pessoa que trabalha com a gente respeita as outras pessoas e com isso a gente não transmite a doença ou cuida para que ela se transmita da menor forma possível. Acho que a gente aprende muito sobre paciência também, de termos paciência, de esperar a hora certa de executar as nossas ações. E a gente aprende a se replanejar, a gente aprende que tudo muda a toda hora e a gente precisa estar sempre muito disposto e disposta a quebrar algumas barreiras e a se replanejar para que a vida corra aí o seu rumo. Então, acho que aprendemos muito e aprendemos também, e o Estado, quero deixar meu agradecimento sobre solidariedade. Foi um momento em que as pessoas no Estado do Espírito Santo se uniram muito. A gente arrecadou mais de 120 toneladas de alimento nesse período. É muita coisa.
é que mostra então que a sociedade aprendeu que sozinho só o governo não faz, que se a gente não tiver todo mundo de mãos dadas, a gente não ia passar por isso. E o Estado do Espírito Santo é exemplo, né, nessa contenção da pandemia, no enfrentamento à pandemia. Isso se deve ao governo, mas se deve a nós, a cada um de nós que ali aprendeu sobre tantas coisas e estamos lutando junto para que a gente passe por isso. Ainda não acabou, a gente ainda precisa manter todos os cuidados, mas a gente espera passar por isso o mais rápido possível e sair dessa crise assim com tantos aprendizados que fazem com que a gente possa ser um ser humano, uma pessoa melhor. Secretária, muito obrigado. Até lembrando que é um aprendizado para todos nós, inclusive essa entrevista nossa aqui também faz parte desse aprendizado, desse novo normal. E estamos sem máscara porque estamos em ambientes controlados, eu aqui no estúdio, a senhora no gabinete. Então, que fique essa lição e que a gente aprenda realmente com toda essa experiência, por mais dramática que ela tenha sido, de que há futuro e a gente faz parte dele, não é, secretária? Exatamente. Esse é um grande aprendizado também. A pandemia impôs muitos desafios, não só na área da saúde, não só na área da educação, mas também fundamentalmente na área da economia. E a gente vai conversar agora sobre a revisão do planejamento estratégico do desenvolvimento econômico com o secretário responsável pela pasta. Secretário, muito boa tarde. A sua presença aqui no programa especial da TVE sobre a revisão do planejamento estratégico. Eu queria começar perguntando para o senhor como foi esse trabalho de revisão de um planejamento que tinha sido começado no ano passado, mas que foi atropelado pelas circunstâncias dramáticas impostas pela pandemia. Obrigado, Vinícius. Prazer poder falar um pouco para vocês a respeito desse planejamento estratégico, essa revisão que foi conduzida brilhantemente pela CEP, que nós tivemos a oportunidade de participar com os projetos e os programas aqui da Secretaria. Realmente, tivemos que fazer a toque de caixa uma revisão, passando ainda, né, a pandemia ainda não foi superada, mas ainda estamos nessa travessia, é importante dizer, mas o Estado, em momento algum, paralisou suas atividades, ao contrário, nós estamos alcançando alguns índices e alguns posicionamentos em rankings nacionais importantes, como foi o caso do anúncio da 5ª posição no ranking de competitividade nacional. Hoje também o Estado é o número 1 no Sudeste que mais rápido abre uma empresa. Então isso para nós vai transformando esse ambiente de negócio cada vez mais positivo e a gente pode verificar de norte a sul que indústrias, empresas estão se instalando aqui no nosso estado. Portanto, é um trabalho que ainda continua, nós ainda estamos passando por esse grande desafio global que é a pandemia do Covid-19, mas o Estado do Espírito Santo, por toda a sua condição, por sua gestão classe A junto ao Tesouro Nacional, a sua classificação, e por essa equipe que realmente tem feito um grande trabalho, vai conseguir, com certeza, passar por essa tempestade. Quais foram as principais mudanças de cenários com os quais a Secretaria trabalhou no início do processo, lá no ano passado, e agora, com a pandemia impondo esses desafios? O que mudou nos cenários com os quais a Secretaria trabalha? Perfeito. Os cenários são totalmente distintos, né? Naquele momento lá atrás, você tinha um cenário muito mais propício para o planejamento de longo prazo, né? E com a pandemia, essa visão teve de ser refeita naturalmente, se tornou um cenário mais hostil, inclusive para questões econômicas e principalmente sanitárias, mas que o Estado, com essa boa gestão que vem fazendo, está conseguindo superar com números importantes, como eu citei aqui, e hoje a gente pode ver de norte a sul essas indústrias, essas novas empresas se instalando no Estado, como é o caso no sul do Laticínios Porto Alegre e da Suzano, papel e celulose, que está construindo uma fábrica em Cachoeiro, o projeto do Porto Central, o polo de serviços de Anchieta, o retorno da Samarco, que para nós vai ser muito importante para esse ambiente de negócio daquela microrregião sul. E no norte nós temos Britânia, Brinox, o Porto da Imetame,
o desenvolvimento do onshore, muito importante, com empresas chegando e fazendo investimentos consideráveis. Então, nós estamos passando por um momento de desafios, mas também de muito desenvolvimento. Quais foram os projetos, os eixos que puderam ser mantidos do planejamento estratégico original? E aí depois a gente fala do que precisou ser mudado. Nós aqui da Secretaria de Desenvolvimento pudemos manter principalmente o Simplifica, que é um projeto que simplifica a abertura de novos negócios aqui no estado, que já nos colocou na primeira posição do Sudeste e o sexto mais rápido do Brasil em abertura de empresas, um salto considerável e envolve diversos órgãos, né? É importante registrar aqui o trabalho da Junta Comercial, da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Meio Ambiente, do IEMA, da Cefaz, enfim, de diversos órgãos que compõem esse programa, que integram esse programa do Simplifica ES. Além disso, nós temos o Compre do ES, que é um programa que está sendo desenvolvido juntamente com a SEGER, com o SEBRAE, para que a gente possa fortalecer a compra do Estado, né, a compra do governo do Estado junto aos pequenos empresários locais, né, os empresários do Espírito Santo. Isso também tende a aumentar o giro econômico. Além disso, nós temos o trabalho também dos conselhos regionais, aonde o Estado, com a visão do nosso governador Renato Casagrande, busca olhar para o interior e para todas as regiões do Estado para promover o desenvolvimento sustentável. Esses são os que eu destacaria, existem outros projetos, outros programas, mas são esses que eu acho que seriam importantes destacar. Secretário, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é uma secretaria fundamentalmente de articulação. Ela junta forças de dentro do governo com forças de fora do governo, tanto na iniciativa privada quanto nas outras instâncias de poder, municipal, federal. Como foi fazer esse trabalho de revisão do planejamento nesse ambiente em que as pessoas tiveram que agir de uma forma um pouco diferente? Por força da segurança sanitária, muita gente teve que trabalhar de casa, teve que acessar plataformas tecnológicas. Como foi esse trabalho nesse novo normal que a pandemia nos impôs? Extremamente interessante a sua pergunta e oportuna, Vinícius. Um trabalho, teve um resultado fantástico, a nossa produção aumentou, desde janeiro a nossa secretaria ela já é 100% digital, portanto a pandemia não afetou os trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento, que hoje já não tem mais protocolo físico, portanto toda a nossa articulação em relação com o setor produtivo já se dá no mundo virtual, no mundo digital. Com relação às novas reuniões e à utilização das diversas plataformas, surpreendeu realmente uma produtividade incrível, muitas reuniões, as articulações realmente da Secretaria de Desenvolvimento com o setor produtivo são mantidas e ampliadas neste momento. Nós precisamos estar ao lado do empreendedor, ao lado do setor produtivo, para entender os seus problemas, buscar soluções e manter a produção. Qual a sua expectativa com relação a esses próximos 2 anos, tomando por base a própria revisão do planejamento estratégico? Como o senhor vê a economia do Espírito Santo nesses próximos 2 anos e que, se tudo der certo, teremos aí até uma vacina para amenizar um pouco tanto sofrimento? A esperança é que a vacina chegue logo para que a gente possa, todos nós, né, levarmos uma vida normal. E a nossa expectativa com relação à parte do desenvolvimento do Espírito Santo, por todas essas características que o Estado reúne, uma gestão de muita qualidade, nota A, desde 2012 no Tesouro Nacional, referência na educação nacional, nós estamos aí numa posição extremamente importante, alcançando um destaque nacional, juntamente com Goiás, ali dividindo a primeira e a segunda posição. Além disso, na parte de desenvolvimento, o Estado, com seus incentivos fiscais no CONFAS, estabelecidos em leis, uma relação muito republicana com o setor produtivo, uma proximidade que a gente mantém com os empresários, no sentido de ir tirando as amarras e melhorando o setor produtivo
capixaba. Portanto, as nossas expectativas são muito positivas. Prova disso já são a retomada econômica que a gente já percebe aqui no estado com os números, e nós também estamos nos preparando para fazer o lançamento do programa de retomada do estado, que a gente percebe que tem muita consistência, muito investimento programado, tanto do setor público quanto do setor privado. Então será com certeza de muito sucesso. No início da pandemia, houve um falso dilema que tomou conta das redes sobre ciência e economia, ou um ou outro. O exemplo do Espírito Santo foi uma boa resposta para isso, não foi? Sim, um trabalho baseado na ciência. A economia não anda sem a saúde, né? Não tem como desassociar a saúde da economia, não andam separados, né? Então, isso é mito, né? Na verdade, o trabalho que foi feito aqui foi baseado na ciência, numa liderança muito grande do nosso governador Renato Casagrande, que desde o primeiro momento tomou decisões baseadas na ciência. Isso para nós nos dá uma vantagem competitiva perante aos outros estados, por exemplo, muito grande, que hoje o estado do Espírito Santo já tem índices de contágio e de mortes decrescendo. Isso é muito importante para a nossa retomada econômica, enquanto alguns estados ainda enfrentam grandes desafios. Então, eu acredito que isso seja um trabalho coletivo da sociedade e do governo e que nós vamos colher frutos. Secretário Marcos Knaip, Desenvolvimento Econômico aqui do Estado do Espírito Santo, muito obrigado pela participação aqui na TVE. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. E nós vamos terminar esta rodada de conversa sobre o Planejamento Estratégico 2020-2022 em seu processo de revisão com o secretário de Obras, Fábio Damasceno, que é responsável por uma das áreas mais sensíveis e que demandam mais esforços por parte do governo. Secretário, um prazer tê-lo aqui na TV Educativa mais uma vez para falar sobre planejamento estratégico. O prazer é meu, Vinícius. É um prazer estar novamente na TV Educativa. Qual o balanço que o senhor faz dessa travessia do planejamento estratégico original para essa revisão agora, com uma pandemia de Covid no meio? Bom, é verdade. Nós começamos 2019 bastante acelerados, fazendo muitos investimentos, principalmente no ano de 2019, como o próprio governador fala, em relação, é normal num governo você iniciar o primeiro ano um pouco mais lento e ir acelerando ao longo dos próximos anos. E nós em 2019 começamos com maior capacidade de investimento, mais investimentos em relação ao último ano do último governo, né? Então ver como que nós entramos com velocidade, com determinação em 2019. E o planejamento foi importante naquela época, no ano passado, para determinar esses rumos e nós podemos estar efetivamente realizando esses investimentos. Claro que ninguém esperava, nós em fevereiro e março, deveríamos estar fazendo uma revisão do planejamento estratégico, claro, visitando novamente ele, e estando no mesmo ritmo. E fomos, como você disse, acometidos por essa pandemia, algo totalmente fora de qualquer propósito, ninguém podia imaginar o que isso pudesse acontecer, que não só parou o Espírito Santo, mas parou o mundo como um todo. O que nós fizemos aqui na Secretaria é tentar ao máximo manter o mesmo foco no planejamento estratégico que foi feito em 2019, manter as equipes trabalhando em toda a medida do possível, eu acho que nós conseguimos, realizando e basicamente mudando muito pouco de relação a 2019. Então, nosso foco para 2022 e revisitando a partir de agora, claro, depois de toda essa pandemia, para nós é importante, mas mostra que nós mantivemos o foco ao longo desse período e conseguimos manter ou já começar a fazer novos investimentos a partir agora desse final da pandemia. Quais foram os projetos estratégicos que puderam ser mantidos de acordo com o planejamento original e quais foram os projetos que precisaram ser adaptados por força desse evento que foi a pandemia? A gente tem alguns planejamentos que foram, não é adaptado, que eu digo que eles tiveram alguns momentos de reflexão, de ajustes, mas nós conseguimos manter, como por exemplo, o Portal do Príncipe, onde começamos a obra durante a pandemia, então a obra está em andamento, foi algo bastante, nem só do planejamento, ele já veio na própria eleição do governador, estava no programa de governo. A terceira ponte, que é algo que nós demos a ordem de serviço para a realização das obras,
O próprio portal de Carapina, o qual já mandamos, já está na rua a licitação. Outros tiveram que ter que ser adiados para o ano que vem, como por exemplo a integração com Vitória, a integração do Transcol com o sistema de transporte público de Vitória, da capital e de Vila Velha. Ele precisou, o nosso foco era fazer em 2020, por causa da Covid nós precisamos manter o Transcol vivo, o Transcol em operação, então nós tivemos que protelar ele para 2021, é algo que estamos estudando, mas o importante é que nós não paramos nada, nós continuamos o planejamento, mesmo que alguma coisa do Covid possa ter, eu não digo nem atrapalhado, mas pode ter dado um certo momento de reflexão, de quais os rumos, mas como a gente tinha um planejamento muito sólido em 2019, nós pudemos também acertar todo esse planejamento e dar sequência em 2020, essa é uma sequência que a gente precisa para 21 e 22, dado que a gente consegue aí no momento ainda de pandemia ter duas obras importantíssimas na região metropolitana, como o Portal do Príncipe e a Terceira Ponte. Como nesse começo de retomada, né, pós-pandemia, que ainda não acabou, tem que frisar isso, né, a gente ainda vive um momento de pandemia, como foi rever o planejamento estratégico com esse cenário de restrição de recurso? Ele tem que ser muito mais, a gente tem que fazer um planejamento com uma maior dose de, como é que eu vou poder dizer, de análise, de reflexões, a gente tem que fazer uma série de reflexões quanto ao planejamento, o que a gente vai fazer até 22, claro, levando em consideração o momento de pandemia, a redução drástica de arrecadação, mas a nossa secretaria tem uma vantagem, na verdade, que a gente fala, o governo tem essa vantagem, essa estrutura do governo do Espírito Santo foi muito importante para nós, passamos bem no momento de pandemia. Como fundo soberano, isso é fundamental, essa poupança para a população, o fundo de infraestrutura, então a gente tem 1 bilhão de aporte dos royalties, também é importante para poder manter o investimento. Então a gente consegue passar por um período crítico de pandemia, onde você tem redução drástica na arrecadação, mantendo investimentos importantes de infraestrutura, porque nós nos preparamos para um momento de crise. Nós temos os fundos que puderam sustentar, além de captação de recursos externos, que nós temos, como a Secretaria tem, junto ao BNDES. Então isso foi importante para esse momento, para manter praticamente quase 100% do planejamento de 2019 vivo, não precisar cortar nada dos investimentos e poder acelerar as obras. Então, este dever de casa, e parece que às vezes a gente adivinha, né, o governador adivinha toda essa responsabilidade financeira, econômica que o Estado tem, e ele falava isso no passado, em momentos de crise nós vamos ter como dar sequência na infraestrutura, como dar sequência na melhoria da economia do Estado do Espírito Santo, e comprovou que as atitudes tomadas no ano passado referente aos fundos soberanos de infraestrutura foram extremamente acertadas, dado o momento da pandemia, onde nós precisamos efetivamente ter esses recursos, principalmente do Fundo de Infraestrutura, e manter os investimentos no Estado. Isso foi muito importante para manter emprego, para manter a construção civil, para manter a economia pulsante aqui no nosso Estado. Então mostra que foi acertado, apesar dos cuidados que precisamos ter, principalmente com o gasto público, isso permanece. E nós aprendemos muito referente a isso. 2019 foi um momento de aprendizado em função dos gastos públicos, ao custeio da máquina pública. Eu acho que a gente atravessa essa pandemia já tendo exemplos em 2019 e a gente conseguiu nos ajustarmos muito melhor do que outros estados que não fizeram esses deveres de casa ao longo dos últimos anos. Muitos servidores trabalharam de casa, tiveram que usar plataformas digitais para poder tocar seus trabalhos, mas na Secretaria de Obras especificamente também teve muita gente na rua trabalhando. Como foi essa gestão? A Secretaria de Mobilidade, junto com a CETURB, nós precisamos no dia a dia estar com a população, porque o transporte público está conosco. Então a gente precisava manter o transporte operando, os médicos, os enfermeiros, os bombeiros, a polícia militar precisava estar nos seus devidos lugares no momento da pandemia. Então nós tivemos aí cerca de 8.000, 7.000 pessoas que são os nossos trabalhadores do transporte público, nossos funcionários, as pessoas que colaboram com o transporte público, foram fundamentais nesse processo. Por isso que a Secretaria não pôde parar. Então foi um momento de muita gente precisava manter a calma, implantar todas as medidas, implantamos mais de 40 ações de controle e combate ao Covid no transporte público, ações balizadas em 3 pilares principais: saúde pública, sustentabilidade do sistema e operacional. Então isso desde o dia 17 e 19 de março, onde praticamente começamos a parar em função da pandemia,
A Secretaria precisou estar a campo, precisou estar retornando à população e você vê toda a pressão que cai sobre a Secretaria, sobre a CETURB, sobre o sistema Transcol, quanto ao transporte de passageiros. Então nós precisamos trabalhar arduamente. Como eu falei, foram mais de 40 ações implantadas nas mais diversas áreas para manter a sustentabilidade do sistema, manter o Transcol operando, então nós praticamente não pudemos parar. E também manter as obras em andamento e fazer as licitações e pôr as obras na rua. A gente não podia fazer o Estado parar, então a Secretaria nós conseguimos manter. Felizmente não tivemos praticamente ninguém acometido pela doença, isso foi importante para nós. Então, mas também foi um momento de aprendizado, um momento de uso de tecnologia, como fizemos muita implantação de tecnologia de Transcol e vamos fazer outras. Um momento de aprender a lidar com essa estrutura diferenciada de reuniões online, de reuniões virtuais também foi importante. A questão do trabalho virtual é um pouco mais complicado quando se fala de engenharia, quando se fala de projetos. Essa relação de olhar projeto fica mais difícil virtualmente, mas a gente teve que aprender muito. Aprendemos como administrar até melhor o Transcol, como administrar a crise. Foi um momento importante de um aprendizado dentro da gestão pública, dentro de toda essa gestão, transporte, projetos, obras e mobilidade. Como é que o senhor avalia esse legado que esse dramático período que a gente viveu deixa para a Secretaria de Obras? A gente fala que a gente não consegue mudar os hábitos das pessoas, a gente faz bastante interação, bastante campanhas, implanta um protocolo do transporte seguro, que isso vai ficar, eu acho que fica esse legado, mas a gente também precisa mudar um pouco, paulatinamente, a cabeça das pessoas, a educação, a forma de como ver o transporte público, e nós também a forma de como planejamos o transporte público, como vamos dar informação às pessoas. Já não é mais um transporte rígido, é um transporte mais integrado, ele é mais híbrido, as pessoas têm que ter flexibilidade na hora da sua jornada, não é somente o ônibus fixo, você tem uma integração com outros sistemas, você tem essa questão social, de interação entre as pessoas, de interação de meios de pagamento, que os próprios aplicativos trouxeram isso a gente vem fazendo desde o ano passado e se mostrou bastante útil. A exemplo, por exemplo, a retirada dos cobradores no momento de pandemia. Se nós não tivéssemos trabalhado com tecnologia, com informação, com implantação do bilhete único, nós não teríamos tido o sucesso que tivemos. E eu acredito que o protocolo do transporte aqui no Espírito Santo, onde referências nacionais dizem que foi o estado que mais e melhor implantou medidas de combate ao Covid no transporte público, nós aprendemos bastante. Então nós implantamos esse protocolo do transporte, eu acredito que auxiliou a Secretaria de Saúde, auxiliou a nós não termos mais pulverização da doença, dado que a gente começa com 80% a menos de passageiros em março e estamos com 45% a menos de passageiros, então os passageiros vêm crescendo e os casos vêm diminuindo. Tivemos também a metade em relação à contaminação das pessoas no estado em relação aos motoristas. Então o nosso índice do estado era 2,8, 2,9, se não me engano, nós estávamos com 1,1. Então as medidas no Transcol, o protocolo de segurança do transporte foi muito importante neste processo de controle da pandemia, tanto que o estado começa a cair no mês de agosto, setembro, os casos e a demanda do transporte começa a subir, mas com bilhete único, com todas as ações de saúde, álcool gel, máscara, distanciamento nos terminais, marcação, retirada dos cobradores, proteção dos motoristas, a gente consegue, higienização dos ônibus e terminais, nós conseguimos formatar dentro do processo e eu acredito que colaboramos em muito para a Secretaria de Saúde, para a estrutura do governo, para nós podermos segurar a contaminação pelo Covid-19. Secretário, para a gente finalizar essa nossa conversa aqui, eu vou puxar só um detalhe do planejamento estratégico de 2019 e saber como é que ele está, se ele continua na mira, que é o aquaviário. Verdade, o aquaviário faz parte, na verdade é um planejamento, nós como todos os outros aquaviários, nós estamos concluindo o projeto executivo já está praticamente pronto, falta uma correçãozinha de tabela orçamentária, preço dos piers, os piers estão prontos, então acredito que ainda este ano nós vamos ter o edital de obras dos 4 piers do aquaviário, são 2 em Vitória, Centro e Enseada, Praça do Papa, um em Vila Velha na Prainha e um em Cariacica. Então o edital de obras dos piers do aquaviário, esse ano, se Deus quiser, a gente estaremos publicando, por ano que vem, efetivamente até o final do ano, nós vamos estar
inaugurando essa operação do novo sistema aquaviário. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui nesse programa especial da TVE sobre o planejamento estratégico que passa pela sua revisão e agora mira 2022. E esta série especial sobre o planejamento estratégico do governo do Espírito Santo para o período 2020-2022 vai ficando por aqui. E nós, da TV Educativa, esperamos ter contribuído para esse debate. Até a próxima!